Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia nós amanhecemos, porque o Senhor nos levantou, né? Passamos o dia porque nós somos mais que vencedores nele. E estamos terminando o dia compartilhando a palavra do Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Shalom, Leninha, seja bem-vinda. Todos os irmãos que estão entrando aí, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. E daí, passaram bem o dia, bastante... Tem irmãos que estão ficando meio desesperados, né? Estão ficando meio, como é que fala? Não estão conseguindo administrar as situações que estão vindo, né? Estão ficando com medo, não pode. Medo não é da parte do Senhor. Boa noite, Kenny. Medo não vem do Senhor. Shalom, Júlia. Shalom, Andréia. Medo vem de Satanás. Presta bastante atenção no que eu estou te falando. Medo não vem da parte do Senhor. Você precisa buscar em Deus, não ter medo. Você precisa buscar em Deus, vencer o teu temor. Paz do Senhor, Cláudia. Tá entendendo? Paz do Senhor, Denise. É momento de nós buscarmos ao Senhor e pedir a coragem dos valentes de Davi. Eu nunca me esqueço quando eu fui jogada num lugar horrível para morar. Paz de Deus, Fabiana. Boa noite, Joelisa. Fui jogada num lugar horrível para morar. Quer dizer, não era nem lugar, era uma espelunca, né? Uma casa totalmente arrebentada. Uma edícula, né? Uma edícula. E, tá, Denise. Aí, o que aconteceu? Um dia eu tava lavando lá. Boa noite, Fatinha. E eu escutei assim: você tem que ser uma valente. Eu escutei aqui. Nesse ouvido eu escuto. Você tem que ser uma valente. Eu falei assim: como assim? Uma valente de Davi. E eu falei: meu Deus, como é que eu vou ser uma valente de Davi? Eu sabia que eu já tinha lido alguma coisa sobre eles, mas não sabia onde estava, né? Aí quando foi a tardezinha, eu contando para as minhas filhas, né, o que eu tinha ouvido. Boa noite, Alberto. O que eu tinha ouvido, né, que eu tinha que ser uma valente de Davi. Aí eu falei para minha filha assim: passa a Bíblia. Foi essa Bíblia até que ela passou para mim, essa aqui. Passa a Bíblia para mim. Shalom, Maria Rita. Aí eu contando para elas, abri a Bíblia e caiu em cima dos valentes de Davi. Aí eu fui pesquisar sobre os valentes de Davi, né? Fui fazer uma pesquisa mesmo sobre eles. Aí eu achei um texto que dizia assim, que eles acordavam todos os dias de manhã para serem vencedores. E você sabe quem eram os valentes de Davi? Você sabe quem eles eram? Eram homens que ninguém dava nada por eles. Shalom, Vanise. Boa noite, Daniela. Daniele, né? Eram pessoas que ninguém dava nada por eles, eram falidos, não deram certo na vida, tudo que eles punham a mão não dava certo. E 400 homens assim estavam nas cavernas em volta de Israel, né? Esperando por um líder. Esperando por um líder. Boa noite, Maria Alice. Então, às vezes a gente fala, né? Nossa, eu sou tão terrível, sou tão fraco, sou tão isso, sou tão aquilo, né? Mas não é. Você pensa que você é fraco. Em Cristo Jesus está a nossa força. Nós temos que aprender com os valentes de Davi. Os valentes de Davi mataram 4 gigantes. Você tem ideia? 4 gigantes como Golias, eram os irmãos de Golias. Davi matou um e os valentes dele mataram mais 4. Toda a família de Golias eles mataram. Eram homens que não pensavam 2 vezes para fazer o bem a Davi. Eram homens que não pensavam 2 vezes para lutar pelo que era certo, pelo que precisava ser. Você precisa aprender isso. Você precisa parar de ter medo daquilo que está por vir e ser um valente ou uma valente de Davi. Tá entendendo? É assim que nós temos que nos portar. É assim que nós temos que andar, que viver. Entenderam?
Nós temos que ter em Deus a nossa esperança. Peraí, gente, só um pouquinho. Ai, não, não. É que eu tenho que pegar minhas gatinhas de jeito, entendeu? Elas entraram aqui, elas fogem. E eu louvo ao Senhor porque eu aprendi naquele dia a ser uma valente de Davi. Mas eu quero contar um testemunho para você. Você que está com medo de passar necessidade. Você que está com medo do que vai acontecer, né? Você que está com medo de uma série de coisas, né? Como que vai ser, como não vai ser, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou, os meus filhos, né? O que vai acontecer? Eu vou te contar um testemunho, Shalom, Sandra. Eu vou te contar um testemunho que aconteceu comigo. Eu, quando passei por aquela situação toda que vocês já sabem, eu tinha um carro. Eu estava terminando de pagar as parcelas dele. Eu tinha um Ford Ka. E cada parcela dele é R$ 240 na época. Boa noite, Fernanda. E eu estava devendo 2 parcelas do carro. E a cobradora me ligando noite e dia e noite, sem parar, né? E eu desesperada, porque poderiam tomar o carro de mim. E eu sem condições nenhuma para pagar, porque o meu ex-marido não mandava dinheiro para mim. E o que eu ganhava era muito pouco, em relação às contas que eu tinha para pagar. E aí, eu falava, Senhor, tem misericórdia, como é que eu vou levar minha filha para a faculdade? A outra, tudo longe, aqui em Maringá é tudo longe, entendeu? Aqui é uma cidade que cada quarteirão aqui é imenso, é imenso. E eu falava para o Senhor, o que eu vou fazer? E quando foi? Numa madrugada, escuta isso. Eu estou contando isso aqui hoje porque o Senhor falou comigo que era para eu contar aqui para vocês hoje. Boa noite, Aline. Numa madrugada, né, daqueles dias conturbados, eu acordei com a luz do meu quarto acendendo e apagando. Ela acendia e apagava. Naquela hora eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu lembrei na hora de Samuel, quando Samuel, boa noite, Fátima Barbosa, boa noite, Socorro. Quando Samuel, né, foi acordado por Deus, né, e Deus disse para ele, Samuel, Samuel, e ele não entendeu, né, foi lá em Eli, e Eli falou, não, vai dormir, não te chamei. De novo, Samuel, Samuel. Aí ali Eli entendeu que era Deus que queria falar com ele. E naquele momento eu lembrei disso. E eu falei assim, Senhor, tu queres falar comigo? Fala. Escuta o que Deus falou comigo. Nesse tempo eu tinha meu ateliê. E meu ateliê eu estava me preparando. Eu estava com tudo pronto para montar uma loja. E eu tinha muito tecido, muito tecido. E naquele dia, naquela madrugada, eu escutei assim, amanhã cedo, você vai pegar os 20 metros de tecido importado que você tem, os 20 metros de tecido importado que você tem, vai oferecer para a Verônica. A Verônica era uma aluna minha. Ela vai ir lá de manhã, você oferece para ela, você cobra o preço do custo mais R$3, que foi o valor que você teve de gasto para trazer o tecido. Desse jeito. E você oferece para ela. E eu fiquei assim atenta, e aí falou assim, não abra a sua boca até o negócio se concretizar. Desse jeito. Eu falei, meu Deus. E eu fiquei ali, né? Isso era umas 3 horas da manhã. No outro dia de manhã levantei cedinho, arrumei o café para as meninas, paz do Senhor, Shalom, Luciana, paz, Vânia. E elas falaram, oi mãe, bom dia. Eu só mexi a cabeça. E eu quieta. Fui pro ateliê, paz, Rita. Fui pro ateliê, cheguei lá, fiquei em comunhão. Cheguei lá umas 7h30 da manhã, e a Verônica ia chegar às 9. E eu ali fiquei em comunhão com Deus, em comunhão. E eu falava, meu Deus, eu não posso abrir a boca, como é que eu vou falar, né? O que eu vou fazer? Mas tudo bem, vamos lá. Ela chegou, eu escutei assim, oferece para ela. E eu falei, Verônica, seguinte, eu tô liquidando 20 metros de tecido importado, você quer ficar? Ela não me
ela não me respondeu nada, ficou quieta. Fizemos a aula, ajudei ela a fazer as coisas que ela ia viajar, né? Ajudei ela a fazer todos os presentes que ela queria levar. Graça e paz, Eliane. E ali eu, em comunhão com Deus, eu só respondi o necessário para ela. Quando foi 15 para o meio-dia, eu escutei no meu ouvido: pergunta de novo por que o pão foi lançado. A rede foi lançada. E eu falei para ela: Verônica, você quer ficar com tecido? Ela falou assim: Ruth, você sabe que eu tenho dinheiro. Ela falou desse jeito para mim. Ela era casada com um juiz. Você sabe que eu tenho dinheiro, né? Você sabe que meu marido me dá o que eu quero. Mas eu tô abusando muito dele. Então eu já te devo, né? Se eu comprar o tecido, vou dar problema. Mas tem uma coisa. Eu tenho um saco de moeda. Boa noite, Tássia. Eu tenho um saco de moeda lá em casa. E esse saco de moeda deve ter uns R$200 de moeda. Não vai dar para os tecidos que tem aí, porque aí vai dar R$460, né? É do valor das parcelas do carro. Não vai dar, vai dar uns 200. E eu só vou poder te pagar quando eu voltar da viagem. Eu escutei assim: pode fechar o negócio que eu tô nele. E eu fechei. Falei: não, pode ser. Pode trazer a moeda. Pode trazer. Boa noite, Edna. Pode trazer as moedas que eu fico. E aí no outro dia, Shalom, Aline, no outro dia ela veio com a sacola deste tamanho, dessa altura de moeda. E eu fiquei, né? Falei: Senhor do céu, a sacola pesava. Falei assim: olha, não vou poder deixar a sacola, você vai ter que se virar. Falei: não, tudo bem, o que me interessa é o que tá dentro dela. Quando chegou o meio-dia, falei com minha filha: vamos pro banco que eu tenho que contar esse dinheiro. Eles têm a maquininha lá, conta. Cheguei no banco, precisei entrar pela porta que não passa como é que diz? A roleta, né? Porque eu tava com moeda demais. Entrei ali, o guarda me fez eu entrar, né? Cheguei lá, falei pro rapaz do caixa: escuta, você pode contar essas moedas? Shalom, pastor Luiz. Você pode contar essas moedas para mim? Ele falou assim: eu não tenho máquina de contar moeda aqui nesse banco, nessa agência não tem. Mas se a senhora confiar em mim, ele falou assim, se a senhora confiar em mim, eu conto suas moedas no final do meu expediente. Hoje eu termino mais cedo, eu conto elas. A senhora só entrega a moeda para gerente de caixa, que ela fica com as moedas com ela, e na hora que eu for contar, ela vai estar junto comigo para averiguar tudo certinho. Eu falei: não, tudo bem. Ele falou assim: me deixa o nome da sua conta e me deixa o seu telefone para eu poder passar, né, o valor que está depositado. E assim foi, isso era meio-dia. Passei a tarde, que eu nem lembrava do episódio. Não tive cobrança aquela tarde, né? E aí quando foi às 5 horas, ele me ligou: dona Ruth, quanto a senhora disse que tinha de moeda? Eu falei: uns 200 e pouquinho. Ele falou assim: não, aqui tem R$480 de moeda. R$480 de moeda. Irmãos, eu paguei as 2 parcelas do carro. E ainda porque aí eu negociei, né, para pagar as 2, eu negociei o juro. Paguei as 2 parcelas do carro, ainda sobrou dinheiro para ir no mercado e sobrou dinheiro para eu dar oferta na igreja. Você tá entendendo? Esse é o Deus que a gente serve, é o Deus que manda a gente ficar de boca fechada. Boa noite, Bia, quando a gente está passando situações difíceis. É o Deus que nos ensina a confiar nele. Não abrir a boca, ainda que você esteja explodindo. Ainda que você esteja explodindo de aflição, de angústia, seja o que for. Nós temos que aprender a fechar a boca e a confiar no Senhor. Porque quando você faz isso, o mundo espiritual, ele tem certeza que ali tem uma serva ou um servo de Deus. Boa noite, Maris. Entendeu? O mundo espiritual tem a certeza
Então eles não vão se meter com você, sabe por quê? Porque Satanás ele não tem medo do que você, o que você, como é que diz, fala. Ele tem medo de quem você é com Deus. Ele tem medo da sua intimidade com o Pai. Ele tem medo, ele sabe que quando você fecha a boca é porque você está em contato com Deus e ele não sabe o que você está falando com Deus, porque você fala com Deus aqui, ó. O trono de Deus está na tua mente. O trono de Deus está na tua glândula pineal, se você não sabe disso. Por isso os homens querem massacrar a nossa glândula pineal com um monte de remédio, tá entendendo? Por isso que eu não tomo remédio, não gosto de tomar remédio. Meus remédios são tudo natural, a maioria. Para não dizer que eu não tome remédio, se eu tiver com uma dor de cabeça muito forte, que o chá não conseguiu tirar e eu preciso fazer alguma coisa, aí eu tomo uma Neosaldina e sair. Mas do restante, meu irmão, eu busco tomar meus remedinhos, meus chás, porque os meus chás ativam a minha glândula pineal, entendeu? Tira o entorpecimento dela e eu posso falar com o meu Deus no trono que tem dentro da minha cabeça. Por isso diz, presta atenção, por isso diz que nós somos o templo do Espírito Santo, entendeu? Meu pai foi jogador de futebol em Portugal, por falta de juízo perdeu tudo, passamos necessidade e hoje quando lembro sei que o Senhor permitiu, foi um ensino para os dias finais, exatamente, só lembro do versículo para olhar para o céu que em breve virá a redenção, exatamente. Então, irmãos, a nossa leve e momentânea tribulação nos dá um peso de glória, entendeu como é que é? Porque nós aprendemos a viver, nós aprendemos a resistir o diabo para ele fugir de nós. A maior resistência de Satanás é você fechar a boca. O dia que você aprender a fechar a boca e aguentar tudo quieto, calado, entendeu? Você vai ser uma vencedora ou vai ser um vencedor em Cristo. Porque nesse teu calar você está dizendo para o mundo das trevas que você crê no Deus que você serve. É isso que a maioria das pessoas não consegue entender. A maioria das pessoas não vive uma vida plena com Deus porque não sabe ficar de boca fechada. A maioria das pessoas reclama o tempo inteiro. Eu falo isso porque eu era uma murmuradora. Eu era uma murmuradora. Deus precisou fazer uma mudança na minha vida total para que eu pudesse entender. Tá entendendo? Paz, Larissa, seja bem-vinda. Deus precisou mexer comigo naquilo que mais me machucava. Tá entendendo? Naquilo que mais me deixava eu doida, que era a falta de dinheiro. Deus mexeu comigo, me jogou no pó, me amassou, me esmiuçou, para que eu pudesse confiar nele e saber que não era o trabalhar meu que traria nada, não, mas era o confiar nele que fazia as coisas acontecerem. Então, meu irmão, se você está passando por situação complicada, situação difícil, doença, né? O que você estiver passando, aprenda a fechar a sua boca. Enquanto você não fechar a tua boca, Deus não vai agir. Você pode ter certeza disso. Enquanto você ficar reclamando para 7 cantos da terra, ai, eu tô passando isso, ai, eu tô passando aquilo, você acaba se fazendo de coitado. Deus não gosta de coitados. Deus gosta de homens e mulheres valentes, como os valentes de Davi. Por isso Deus lá atrás me ensinou que eu tinha que ser uma valente de Davi. E graças a Deus, Deus tem me abençoado, tenho lutado, luto com Deus, mas aqui é eu e Deus que conhece as minhas lutas. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que tem aqui dentro, ele sabe o que ele vai encontrar. Então ele se assenta no trono aqui e eu converso com ele. Entendeu? E eu converso com ele. É assim que as coisas acontecem. Tá entendendo? Mas é isso aí, vamos então, né, continuar o nosso estudo, né? Hoje nós vamos ver o 4º estudo do milênio sobre a restauração da saúde das nações, né? Deus vai restaurar a saúde das nações. Eu quero que você entenda o seguinte, que
O povo, a igreja de Cristo, ela entra ao milênio junto com as nações, mas ela entra ao milênio glorificada. Ela já foi levada ao céu, ela já foi apresentada diante do Pai, e ela agora vem com Jesus no Monte das Oliveiras, presta atenção, e toma posse da terra, certo? Toma posse da terra, a igreja de Cristo toma posse da terra junto com Jesus, quando toca a 7ª trombeta, né? Que diz que os reinos de Deus vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Então, nesse momento, as nações que restaram, que não receberam a marca da besta, que não se dobraram para a besta, que lutaram contra a besta, contra o anticristo, essas pessoas vão passar ao milênio. São elas que vão entrar, que vão estar na terra outra vez. Elas vão conhecer o reino de Jesus Cristo. Elas vão viver como se fosse no Éden. Presta atenção. Eu quero ler com vocês aqui o capítulo 29 de Isaías, tá? 29 de Isaías. Eu vou começar a ler do versículo 15, tá? Mas nós vamos focar do 18 ao 21. Eu vou ler do 15 para a gente poder entender certinho. Irmã Ruth, tem uma passagem que fala sobre o galardão dos santos, isso. E isso vai acontecer enquanto a terra vai estar na ira, nós estaremos no julgamento de Cristo, entendeu? O julgamento de Cristo, onde nós vai ser nos dados galardões. É onde ele vai falar, olha, você fez isso, você tem tal galardão. Ou você não fez, então você não tem o galardão, entendeu? Vai ser isso daí, vai ser nesse inteirinho, entre a nossa ida e a nossa descida, vai ser nesse espaço de tempo, tá? Então vamos lá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Esse capítulo é muito interessante, porque nós vemos coisas aqui que estão acontecendo agora, mas eu quero focar aqui embaixo. Fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê? E quem nos conhece? Tá entendendo? Não está acontecendo isso? O povo faz suas obras, faz suas maracutaias, né, nos escuros, né? E eles falam, quem nos vê? Ninguém está vendo a gente. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro. A humanidade não está desse jeito, pervertendo tudo. E a obra dissesse do seu artífice, não me fez? E o vaso formado dissesse ao oleiro, nada sabe. Que coisa, né? Rebeldia, né? Nós estamos vivendo nesse momento de rebeldia. É o momento que ninguém gosta da boca, ninguém gosta do nariz, ninguém gosta dos olhos, vai todo mundo fazer preenchimento labial. Ninguém está satisfeito, né? O capítulo é capítulo 29, eu estou lendo do versículo 15 em diante. Ninguém está satisfeito, todo mundo olha para o Criador e pergunta, olha para o oleiro, né? Por que você me fez assim? O que tem aí que você me fez desse jeito? O vaso diz, né, para o seu oleiro, você não sabe nada, eu é que sei o que eu quero. É assim que eles estão falando. Aí vão, põe botox, põe isso, põe aquilo outro. Será que Deus se agrada disso? Será que Deus está nisso? É uma pergunta, né, a se fazer. Porventura, não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? Aqui já entra o milênio. Infelizmente minha irmã. Infelizmente é. Infelizmente é. Eu estou falando desses procedimentos, aqueles procedimentos que você não tem necessidade daquilo. Você não tem necessidade de ficar tirando e pondo, né? Deus já te fez perfeito, né? Agora, tem aquelas pessoas que têm problemas, né? Que precisam fazer realmente, elas têm problema, mas não por certas vaidades que não convém, entendeu? Mas existem pessoas que às vezes têm o nariz grande demais, né? Tem as orelhas muito grandes, são procedimentos necessários, né? Necessários.
O que vai trazer o Botox para você? Pode trazer até uma paralisia facial, sabia disso? O pessoal tá ficando com boca de salsicha, né? Parece duas salsichas na frente da boca. Aquele queixo quadrado, né? Estão ficando com uma cara de boneco, todo mundo igual. Será que Deus criou a gente para ser isso aí? Irmãos, eu louvo a Deus pelas minhas rugas. Eu louvo a Deus pelo meu cabelo branco, porque aqui tá dizendo, sabe o quê? Sabe o que tá dizendo aqui? Tá dizendo que eu vivi uma vida, entendeu? Exatamente, feios e sem expressão. Eu vivi uma vida, eu tenho experiência, entendeu? Sim, exatamente, não, com certeza, uma cirurgia reparadora em casos que há necessidade sim. Mas mulheres lindas estão indo lá colocar a boca desse tamanho, né? Abrir o olho ou fechar, sei lá, estão ficando deformadas, entendeu? Exatamente, pecado só por vaidade. Tem mulheres que têm muito seio, né? Que chega a dobrar a coluna. Eu não sou contra, não, de jeito nenhum. Mas o que está acontecendo agora é fora do propósito. Fora do propósito. É boca de salsicha, exatamente isso, né? Todos com a mesma cara, fazem parte do mesmo, exato, mulheres lindas ficando horrorosas, é isso mesmo, entendeu? É bizarro, é bizarro. Por que será, né, que Satanás está fazendo isso? Será que é para ficar igual as máquinas que vão acontecer aí? Será que é para ficar igual os computadores ambulantes que vão andar, os robôs? Será que é isso que ele está levando o povo a fazer isso? Boa pergunta, né? Poeira da estrada da vida, verdade. Eu pintava meu cabelo, eu pintava até o dia que eu falei, não, eu tenho que assumir aquilo que eu sou, eu tenho que assumir aquilo que Deus me deu. Eu vou deixar meu cabelinho branco, entendeu? Infelizmente é exatamente aquelas, como é que diz, sobrancelha do faraó, né? Sobrancelha dos faraós. Será que esses procedimentos... Pode ter. Determinadas aplicações, né? Determinadas aplicações. Ali tem muita coisa, né? Tem muita coisa, tem muito verme ali aplicado na pele, muito verme aplicado na pele, entendeu? Meus irmãos, é tão bom ficar do jeito que Deus nos fez, né? Tão bom ficar do jeito que Deus nos fez. Porque isso aqui vai sumir. Ó, exatamente, da sobrancelha da Nike. Porque é o seguinte, meus irmãos, isso aqui vai desaparecer. Esse corpo, nós vamos ter corpos de 30 anos. Você lembra quando você tinha 30 anos? Você lembra? Você lembra que tanto é que tinha chamado as mulheres balzaquianas, né? A mulher de 30 anos é a fase mais bonita, é o ápice da beleza da mulher, né? Nós vamos estar todos com 30 anos. Todo mundo com 30 anos, sabia disso? E as crianças vão chegar até a estatura de 30 anos, quando eles forem crescer lá na glória. Porque se vocês não sabem, as crianças de aborto, as crianças que morreram, elas vão estar esperando seus pais lá. Elas vão ser criadas pelo povo de Deus e vão chegar à estatura de 30 anos de idade. Vai parar ali, não vai prosseguir mais, não vai avançar para a velhice. Entendeu? Mas olha aqui, ó. Nós estamos falando de saúde, né? Olha aqui, ó. E naquele dia, olha isso, os surdos ouvirão as palavras do livro. Que livro? O livro da vida. A palavra de Deus, a Bíblia. E dentre a escuridão e dentre as trevas, as verão os olhos dos cegos. Você já parou para pensar nisso? Que coisa linda? Olha aqui. E naquele dia, que dia é esse? O dia que o milênio começar. Os surdos ouvirão as palavras do livro. É este livro aqui, porque nós vamos pregar esse livro lá, tá bom? Não repare minha Bíblia não, que ela tá tão despencada que eu precisei fazer uma capa para ela, tá, gente? Desculpa aí, tá? E dentre a escuridão e dentre as trevas, as verão os olhos dos cegos. Então os cegos vão poder ler a palavra de Deus, entenderam? Os cegos vão poder ler a palavra de Deus lá no milênio. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor.
Os mansos, né? Diz que os mansos herdarão a terra. Olha como é bom ser manso. E você tá aí, meu irmão, fazendo estardalhaço. Você tá aí fazendo balbúrdia no meio do povo. Começa a mudar de vida, meu irmão. Na vida eterna não vai entrar gente arruaceira. Não vai. Na vida eterna não entra gente arruaceira. Só vai entrar os mansos e humildes. Está na hora de mudar o comportamento. E os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade. Peraí, gente, só um minutinho. Vem cá, ô coisinha. Vem. Peraí, que eu vou levar minha gata ali. Só um minuto. Oh, meu Deus. Vai. Aqui é assim, eu tenho duas gatinhas nenezinhas, que elas são terríveis. Só um minuto. Mas olha aqui, ó. Lá no céu não vai entrar o escarnecedor, não vai entrar o tirano. Só um minuto de novo, pessoal. Vem cá. Vem aqui. Perdão aí, gente, por favor. 1000 perdões. Eu e minhas gatas. Hoje elas estão terríveis. Tá muito calor aqui, né? Então elas ficam lá fora. E agora que elas entraram, já aproveitei para pôr lá para dentro. Olha aqui, ó. E os que fazem, porque o tirano é reduzido a nada. Então ele não vai entrar. E se consome o escarnecedor. E todos os que se dão à iniquidade serão desarraigados. Os que fazem culpado ao homem em uma causa, os que armam laços aos que repreendem na porta, e os que põem de parte o justo, sem motivo, que desprezam, né? Paz do Senhor, Adriana, seja bem-vinda. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Quer dizer, nós já estamos no milênio. Não vai entrar lá aquele que aflige, não vai entrar aquele que te fez mal, não vai entrar nenhum desses homens. O iníquo vai ser arrasado. Mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, e santificarão o santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. Eles vão temer o Deus de Israel. Olha isso aqui. E os errados de espírito virão a ter entendimento. Escuta isso agora. E os murmuradores aprenderão a doutrina. Aqueles das nações, presta atenção, que vieram com espírito, vieram com falta de entendimento, eles vão aprender a ter entendimento. E os murmuradores vão aprender a doutrina. Boca fechada. Tá entendendo? Olha o que Deus vai fazer no milênio. Ele vai converter as nações. Entenderam? Ele vai converter as nações. Vai ser lindo demais, meu irmão. As nações vão ficar sem doença. As nações não vão ter problemas. Mas como assim, irmã Ruth? Elas não são glorificadas? Não, elas não são. Mas Deus vai dar um corpo para elas, que é o corpo do Éden. Entendeu? Aliás, do Éden não, o corpo do dilúvio, do povo que tinha no dilúvio, tipo Noé, entendeu? Deus vai dar o corpo para eles de Noé. Eles vão viver até 1000 anos. E eles vão ter as ervas para tomar chá, entendeu? Vão comer bem, porque não vai ter pesticida, não vai ter nada disso. Eles vão conhecer o reino milenar de Jesus. Irmãos, prestem atenção. A igreja de Cristo, ela está voltando para Atos dos Apóstolos. Lembra que eles estavam no cenáculo e veio o Espírito Santo sobre eles? Então, a igreja de Cristo está voltando para o cenáculo para receber o Espírito Santo.
a humanidade, as nações que vão passar ao milênio estão voltando para o tempo do dilúvio, antes do dilúvio. Entenderam? Não é o tempo do Éden, é o tempo depois do Éden. Pode fazer. Por que Satanás vai ser solto no final do milênio? Porque ele precisa, Fernanda, provar, Deus vai provar através dele aqueles que nasceram no milênio, aqueles que não conheceram essa terra que nós vivemos aqui hoje. Porque vai ser tanto nascimento no milênio, tanto nascimento que a terra vai se encher. A terra vai se encher. Então Deus agora vai provar aqueles que nasceram no milênio, se eles são realmente fiéis ao Senhor e são dignos de passar para a terra da eternidade. Aí sim, quando eles passarem para a eternidade, eles terão os corpos de como Adão tinha no Jardim do Éden. Por isso eles vão ter que comer as frutas para a saúde das nações, porque vai ser como no Jardim do Éden. Entenderam? Mas as nações vão estar no milênio e vão estar na eternidade. Ele vai voltar a enganar, e vai enganar muito, hein? Porque diz que vem uma multidão da largura da terra contra o acampamento dos salvos, dos glorificados em Jerusalém. Entendeu? Ele vai enganar é muita gente, entendeu? Vai enganar muita gente, mas vai sobrar muita gente, né? Também. Deu para entender até aqui? Lá não vai haver imundície. Vamos ver? Isaías 52, vamos lá? Isaías 52. Irmãos, o milênio, você leia o livro de Isaías. Tudo que você vê que não aconteceu é milênio. Paz do Senhor, Miriam, seja bem-vinda. Isaías 52, vamos lá. Do versículo 1 ao 4. Diz assim: Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Não, Eliane, no milênio vai entrar as nações. Os 144 mil vão ser glorificados. As nações entram ao milênio. Não, os 144 mil estão andando com Cristo, estão reinando com Cristo sobre a terra. Tá? Olha aqui, ó. Porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada foste vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Jeová, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. Olha aqui, e agora que tenho eu o que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre eles dão uivos, e diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Isso já aconteceu. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa. Naquele dia, no milênio, eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz e anuncia o bem, e que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião, o teu Deus reina. Entendeu? Presta atenção. Vamos para Isaías 60, 21. Presta atenção aqui. Isaías 60, 21 diz assim: E todos os do teu povo serão justos, quer dizer, não vai haver imundície do pecado, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado.
o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandiosíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente. Presta atenção quando diz aqui, o menor das nações, vai vir a ser 1000 pessoas a partir dele. E o mínimo, um povo grandíssimo. Então a terra vai se encher de uma forma tremenda. Tá entendendo? A terra se encherá. Obrigada, Aline. Deus te abençoe, minha irmã. Força para você também. A terra vai se encher da prosperidade do Senhor, da prosperidade do reino milenar de Jesus. Vamos ver Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 23. Vamos lá. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. Sim, é para esse tempo. Presta atenção, gente, você tem que entender a leitura. Existem coisas que já aconteceram. No meio dessas coisas que aconteceram, você percebe que tem coisas que ainda não aconteceram, que são bênçãos. Essas bênçãos que não aconteceram são a parte do milênio. Entendeu? É assim que você tem que ler. Por isso eu tô pensando versículos aqui, tá? Olha aqui, ó. Em Jeremias 31, 23, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda dirão esta palavra na terra de Judá, nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. Então isso vai ser falado lá. E nela habitarão Judá e todas as cidades juntamente, como também os lavradores e os que andam com o rebanho. Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Alma cansada, alma entristecida. Isso é para as nações. Presta atenção. Sobre isso despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar e para derribar e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, assim diz o Senhor. Naqueles dias, no milênio, nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Isso aqui é para o milênio, presta atenção. Tem gente que fala sobre maldição hereditária, fala esse versículo, não. Aqui está dizendo naqueles dias ele está falando do milênio. Nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade. Isso é o milênio. E de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Ele está falando do milênio. Aqui vai ser cada um por si. Não vai haver maldição hereditária. Por que não vai haver maldição hereditária? Porque não tem o diabo para nos tentar. Não vai ter o diabo para não nos tentar as nações. Porque hoje é assim que funciona. Existem demônios que acompanham gerações. Entendeu? Aqui não vai ter mais. Lembra que Satanás está preso? O chefe está preso. E os outros estão todos no lago de fogo. Então aqui não haverá mais maldição hereditária. Se pecar, quem vai morrer é o que pecou. Não é mais, não vai vir para a sua genealogia, para a sua herança. Não. Cada um vai morrer por aquilo que fez. Cada um vai pagar pelo que fez. Não vai mais ter esse problema de maldição hereditária. Mas isso é para as nações no milênio. Tem que entender isso.
O povo de Deus é separado. Aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, ouviram o arrebatamento do Pai, foram chamados pela trombeta. Esses serão reis e sacerdotes com Cristo sobre estas nações. Presta atenção. Toda vez que você vê falar naquele dia ou naqueles dias, no final dos dias, é isso aqui que ele está dizendo. Está entendendo? É o dia que Deus preparou o reino milenar de Jesus. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel. Que dias são esses? Milênio. E com a casa de Judá. Quando começa isso? Em Yom Kippur, quando Jesus colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. Presta atenção. E a escreverei no seu coração. Isso é milênio. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecerei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então não vai precisar falar, você precisa aceitar Jesus, você precisa se converter. Não, não vai precisar, porque todos vão conhecer Jesus ao vivo e a cores. Tá entendendo? Olha isso aqui, ó. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Que fende o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, para você ver, né, que a terra é plana, tem fundamento, terra bola molhada não tem fundamento. Também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. E todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão, nem se derribarão mais eternamente. Milênio, irmão. Milênio para a eternidade. Olha isso, que coisa mais maravilhosa. Agora nós vamos ler Ezequiel 36, versículo 26. Olha isso aqui. Ezequiel 36, versículo 26, diz assim. Nós vamos falar agora sobre o coração do homem. Como será o coração do homem? O capítulo 61 de Isaías, você tem que saber ler o capítulo. Entendeu? Saber ler o que já aconteceu e o que vai acontecer. Quando fala naqueles dias, é para o futuro. Eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne.
Por que Deus vai fazer isso? Porque o diabo está preso, ele não pode mais tentar as nações. É claro que as nações ainda são pecadoras. As nações ainda são pecadoras. Mesmo o povo de Israel que vai adentrar o milênio, eles vão ter que aprender de novo com Cristo. Entendeu? Mas como não tem a quem tentar, o coração deles vai estar mais manso. Então Deus vai poder mudar o coração de carne, de pedra, num coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos. Boa noite, Suzana. E guardeis os meus juízos e observeis. Presta atenção nisso. Deus vai ensinar, eles vão ser ensinados. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Isso aqui, irmãos, vai acontecer tanto lá nas nações, entendeu? Não, hoje não tem como acontecer, o pecado está aí. Israel hoje tá com parada colorida, Israel hoje está com um monte de ídolo lá dentro, Israel hoje, quem comanda Israel hoje são os Askenazi, entendeu? Não tem como, Israel está corrompida, né? Não tem como fazer isso aqui. A terra está sob jugo de Satanás. Isso aqui é quando o jugo de Satanás sair, né? Que ele for preso e que os demônios que acompanhavam ele vão ser todos colocados no lago de fogo. O homem vai ficar somente com o pecado da carne. E Deus vai começar a trabalhar esse pecado da carne, ensinando para ele, ao vivo e a cores, que ele é a redenção do mundo. Entendeu? Que ele veio para o mundo para redimir o mundo do pecado. Isso vai acontecer. Olha aqui, ó. E vos livrarei de todas as vossas imundícias. É o que eu falei ali em cima, não haverá imundície. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Ninguém vai passar fome. As nações e o povo de Israel não passam mais fome. Entenderam? Deus agora vai dar prosperidade. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo. Isso está em Ezequiel 36. Para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Eles vão lembrar, vai ter lembrança do que fizeram na terra anterior, vai ter lembrança. E terei nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, disse o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E sabe quem que vai ajudar a edificar tudo isso? As nações. A terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam. E dirão, essa terra assolada ficou como o jardim do Éden. Dá para acontecer isso agora? Não dá, meu irmão, não dá. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que está devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Jeová, ainda por isso me pedirá a casa de Israel que lhe o faça, multiplicar-lhes os homens como a um rebanho, quer dizer, vai ter muita gente, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim, as cidades desertas se encherão de famílias
Você entendeu? Você está lendo? Você tá ouvindo o que eu estou lendo aqui para você? Presta atenção. As cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, isso é o milênio. A terra vai ser arrasada, vai ser assolada. Mas o Senhor vai reedificar essa terra, em especial Israel. E as nações vão ver. E as nações vão se reedificar também. E a terra vai produzir, e as nações terão filhos que conhecerão do próprio Jesus, conhecerão o amor de Deus, viverão no amor de Cristo. Entendeu? Elas vão viver o amor de Cristo, vão conhecer o amor de Cristo, mas não serão glorificados, terão ainda carne pecaminosa. É a última chance para a humanidade nesse momento. Entendeu? É a última chance para a humanidade desse momento. Quer ver? Vamos ler Zacarias 8, versículo 3. Vamos lá. Zacarias 8, versículo 3. Você vai ver uma coisa muito bonita aqui, ó. Zacarias 8, 3. Diz assim: Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Escuta isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas. Vai ter morte. Aqui, ó. Aqui. Vai envelhecer, mas não como hoje. Vai envelhecer como no tempo do pré-dilúvio, entendeu? Vai envelhecer como no tempo do pré-dilúvio. Presta atenção. Por isso 1000 anos, entendeu? 1000 anos. Eles vão poder viver até 1000 anos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. Eles vão estar com 900 anos, é coisa assim, 800 anos. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Vai ser lindo de ver. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós, que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Deixa eu ler aqui. Porque antes destes dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o resto deste povo como os primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque a semente prosperará, a vide dará seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei o que o resto deste povo herde tudo isso. Por acaso Israel herdou toda essa terra? Ainda não. Vai herdar no milênio. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Tá entendendo? Tá dando para vocês entenderem o que vai ser o milênio? O milênio vai ser um resgate de toda a justiça de Deus. Os homens, as nações que passaram ao milênio, elas vão presenciar a glória do Todo-Poderoso num corpo ainda
não glorificado, um corpo de pecado ainda. Tá entendendo? É coisa linda, irmãos. É coisa linda estudar isso aqui. Então a terra vai ter crianças. A terra vai ter velhinhos. Entendeu? Todos vão estar no milênio. Eles vão morrer. Vai morrer. E vai morrer também se pecar. Pecou, acabou, morreu. Tá entendendo? Exatamente. Vamos ler Zacarias, já estou terminando, gente. Zacarias 13, versículo 1 e 2, diz assim: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado, contra a impureza. Não, eles não recebem corpos glorificados, não. Depois do milênio vão receber corpos glorificados? Não, não recebem. Ou seja, irá se reiniciar uma nova terra, exatamente, novos povos, novas gerações, com uma grande diferença, com a presença do Todo-Poderoso. Será tudo uma outra história, menos pesada que esta, exatamente. Mas o que nós temos que entender é que glorificado é somente a igreja. Corpos glorificados é somente a igreja. Presta atenção. Todos aqueles que esperaram Jesus, Abraão, Isaque e Jacó, todos aqueles que obedeceram os mandamentos de Deus e a igreja de Cristo da nova aliança, estes vão ser glorificados. Estes são os chamados, os eleitos e os escolhidos. As nações que restarem de tudo isso, elas passam para a eternidade com os corpos do Éden, com os corpos do tempo de Adão e Eva no Éden. Entendeu? Tá entendendo? Não, meu irmão, é melhor você nascer agora. Você seja fiel agora, porque se você nascesse no milênio, pode ser que você não resistisse, né? Porque muitos não vão resistir ao milênio, muitos vão pecar no milênio e vão morrer. E não vão ter nem julgamento para eles. Nem julgamento para eles. Olha aqui, ó. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra o nome dos ídolos. Por acaso ele já tirou? Não. Não tem como tirar. Não tem. Se o pai dos ídolos está aqui ainda, não tem. Mas naquele dia ele vai tirar da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Sabe essas águas que ele está falando aqui? As águas, uma fonte aberta de águas é a fonte que vai batizar o povo. Entendeu? Exatamente. Exatamente isso. Por isso, Abraão morreu na promessa. Por isso, os crentes morreram na promessa. Entenderam? Era aí. E será que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. Isso aqui vai ser no milênio também. Entendeu? Então vão passar do milênio para o Éden? Não, entenda bem. O Éden vai estar lá. O Éden vai estar lá. As nações vão ter os corpos de Adão no tempo do Éden. Adão precisava comer das frutas. Ele precisava, para ter saúde, ele não tinha corpo glorificado, ele tinha um corpo de luz. Pode ler lá em Gênesis. Adão não tinha corpo glorificado. Ele tinha um corpo de luz, mas não glorificado. Entendeu? Ele precisava se alimentar das frutas para poder ter saúde, ter o corpo em dia. É o que vai acontecer. A árvore da vida vai estar lá, que dá 12 frutos ao ano para a saúde das nações. Tá entendendo? É assim que funciona, gente. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Aqui, ó. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem,
Mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Jesus, olha isso, ó. O povo vai falar, por que você foi ferido? Ele dirá, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos ou em casa dos meus irmãos. É o que Jesus vai responder para o povo do milênio quando perguntarem que feridas são essas nas tuas mãos, para você ver que ele vai ter, as feridas vão estar. Que coisa linda, né? As feridas feitas por homens vai continuar no milênio e na eternidade. Você já parou para pensar que isso jamais vai ser apagado? Exatamente, pastor, semelhante a José do Egito. As feridas dele não vão ser apagadas, vão estar nas mãos e nos pés e no lado dele. E quando virem as feridas, todos vão se lembrar o que ele representou, o que ele representa para todos nós. Que coisa mais maravilhosa, né? Você quer ficar nesse mundo? Ou você quer passar para a eternidade? Você já parou para pensar nisso? Vamos para o último capítulo, Sofonias 3. Vamos lá, Sofonias 3 diz assim. Eu vou ler o capítulo todo, tá, gente? Vou ler o capítulo todo, vale a pena ler, tá bom? Ai da rebelde e manchada da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Isso é nesse momento agora. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Isso é agora. E os seus juízes são lobos da tarde. Estamos vivendo isso, né? Que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Isso nós estamos vivendo agora. E os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Está vivendo isso, nós estamos nisso. O Senhor é justo, no meio dela, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, isso vai acontecer dentro de poucos dias. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. Isso vai acontecer dentro de poucos dias. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a correção. E assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor. No dia em que eu me levantar para o despojo, quer dizer, vai para a guerra, porque o meu juízo é ajuntar as nações. Olha isso. O meu juízo é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Olha isso. Porque então darei lábios puros aos povos. Aqui já é milênio. Olha isso. Deus vai queimar a terra com o seu zelo. Tá aqui, ó, escrito aqui. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Olha isso. Naquele dia, no dia do milênio, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo.
Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre. Olha isso. E eles confiarão no nome do Senhor. Olha o que ele vai deixar no meio da terra. Um povo humilde e pobre. E eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Por acaso aconteceu isso aqui ainda? Não, aconteceu o que está para trás. Essa bagunça que está aí, está tudo escrito aqui no início de 3 de Sofonias. Mas aqui não. Aqui é a promessa para agora, daqui 3, 4 anos no máximo. Olha aqui, ó. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia, milênio, se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei. Esses para os quais o peso foi uma afronta, são as nações que vão vir contra Jerusalém. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que colcheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei. Certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Deu para vocês entenderem? Deu para vocês entenderem como será o milênio? Irmãos, vamos fazer uma recapitulação rapidinho, para a gente poder entender. O Senhor vem com todos os seus santos e vai pisar no Monte das Oliveiras no momento em que a terra estiver toda vindo contra Jerusalém. Vai passar muita coisa, vão ser cativos, aquela coisa toda. Quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, é porque a 7ª trombeta tocou e já anunciou que Jesus vem tomar posse do reino, porque os reinos desse mundo passaram e vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Nesse momento, vai demorar em torno de 45 dias, mais ou menos, por aquilo que a gente estuda. Lendo Daniel, né? Os espaços de tempo que tem ali em Daniel, no 1290 dias, 1335 dias, 1260 dias, existe um espaço ali de tempo. E acredito, né, que porque Jesus vem devagar, ele não vem depressa, ele vem descendo devagarinho, porque o povo vai correr para não ver a face dele, vai dar tempo deles se esconderem nos abrigos, vai dar tempo deles saírem correndo. E é quando Jesus vem com a sua glória e senta no Monte das Oliveiras, aliás, pisa no Monte das Oliveiras. O povo de Israel começa a ver tudo isso, começa a chorar e pedir perdão, porque aqueles que eles mataram é aquele que está vindo. Entendeu? Por isso vão ser dias para ele descer. Os céus vão estar ribombando de cores, de relâmpagos. E aí é quando Jesus manda recolher, chamar todo mundo para o julgamento do trono de Cristo. O julgamento do trono de Cristo, ele vai julgar as nações, entendeu? O anjo já vem com a corrente e com a chave na mão
pega Satanás e coloca ele, não precisa nem do arcanjo, só o anjo vai pegar ele. Ele vai estar tão destruído que ele somente com uma corrente e uma chave ele vai pro abismo e vai ficar trancado lá. Enquanto todos os que receberam a marca da besta, o falso profeta, o anticristo, vão estar no lago de fogo e enxofre. Vão ser lançados sem julgamento nenhum. Mas agora tem as nações. E essas nações vão começar a aparecer. E os anjos de Deus vão buscar eles dos 4 cantos da terra, que eles vão estar escondidos. Aqueles que lutaram contra a besta, que fugiram da besta, não receberam em suas testas, em sua mão, o número da besta, mas não conheciam a palavra de Deus como nós conhecemos. Não chegaram ao nosso conhecimento. Não tiveram a oportunidade de conhecer. Essas são as nações, as pessoas que gostam da verdade. Estas vão passar ao milênio. E eles vão povoar a terra, e eles vão ajudar o povo de Israel a enterrar Gog e Magog. Tá entendendo? Então a terra vai ser restaurada por estas nações e pelo povo de Israel. E aí começa o reino milenar de Jesus, no qual nós fazemos partes como reis e sacerdotes. O Brasil vai continuar lá, a Argentina vai continuar lá, o México, a Europa, não com esses nomes, eu acredito, né? A Europa, principalmente, esses nomes que são dados para entidades que estão aí, porque a Europa é o nome de uma deusa, eles vão ser todos tirados, todos tirados. A Terra vai continuar, entendeu? No mesmo esquema, mas não no poder de Satanás, agora é no reino de Jesus. Os Estados Unidos vai estar lá, as cidades pecadoras vão desaparecer, França, né? Paris, Roma, Nova York, Washington, Brasília, essas cidades, Rio de Janeiro, essas cidades vão desaparecer, porque é muito pecado. Tá entendendo? E aí começa, nós vamos reinar nesses países, nós vamos ser reis nos países, nós vamos ser prefeitos, entendeu? Vamos ser sacerdotes, aqueles que ensinam. Vai ter os irmãos que vão ser reis e que vão fazer toda a parte financeira, porque vai ter comércio. Mas não esse comércio que nós temos aqui, não. Cada um vai trabalhar para si. Mas eu acredito que seria como Deus programou, né? As moedas de troca, né? Cada um troca com o outro que vai produzir, entendeu? Cada um vai poder plantar a sua terra, vai poder ter a sua casa, construir a sua casa. Ninguém vai mais trabalhar para ninguém. Entenderam? Ninguém vai mais trabalhar para ninguém. E nisso tudo, essas nações vão ter que uma vez por ano ir a Jerusalém para festejar a festa dos tabernáculos, porque é a única festa que não vai terminar, porque ela não foi concluída. Ela só será concluída após o milênio, quando a morte for tragada pela vitória, quando a nova Jerusalém descer à terra, entendeu? No seu resplendor, porque Deus vai habitar com os homens na terra. Então ele vai tabernacular conosco aqui na terra. Coisa linda, né? E nós viveremos na nova Jerusalém. Os escolhidos, chamados escolhidos e fiéis, que são com corpos glorificados, habitarão na nova Jerusalém. Você sabia disso? Agora, as nações que têm o corpo do Éden, as nações que têm os corpos do Éden, essas vão viver na terra. Tá entendendo? Elas vão passar a eternidade vivendo na terra. Elas vão precisar comer a árvore que produz 12 frutos ao ano para a saúde das nações. Tá entendendo? É simples, irmão, mas você tem que ler. Anota tudo que eu estou passando para você. Anota tudo que eu estou colocando aqui, porque você vai lendo e você vai ensinando isso para os teus irmãos. Você ensina isso na tua igreja, Luciana. O pessoal aí que está nas igrejas ensina isso. Isso daqui, irmão, é fonte de vida. Isso aqui é fonte de esperança. Presta atenção. Abre a tua cabeça para entender. Tem um corinho que eu separei aqui. Não é um corinho, é um hino, né? Eu gosto muito.
Diz assim, ó, quer ver? Oh, meu Deus, cadê? Peraí. Ô, Senhor Jesus. Hoje eu tô mal, viu? Diz assim, ó, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Quão gloriosa será o amanhã, quando vem Jesus o Salvador, as nações unidas, as nações unidas como irmãs, boas-vindas darão ao Salvador. Não haverá necessidade de luz e resplendor, nem o sol dará tua luz, nem tampouco o seu calor. Ali pranto não haverá, nem tristeza, nem dolor, porque então Jesus, o Rei dos Reis, para sempre será o Consolador. Você não vai fazer parte disso? Quão gloriosa será o amanhã, quando vem Jesus o Salvador, as nações unidas como irmã, boas novas darão ao Salvador. Não haverá necessidade de luz e resplendor, nem o sol dará sua luz, nem tampouco o seu calor. Ali pranto não haverá, nem tristeza, nem dolor, porque então Jesus, o Rei dos Reis, para sempre será o Consolador. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, eu não vou perder minha coroa, eu quero estar lá. Eu não vou, eu estou clamando a Deus, porque nós não sabemos, né? Tem muita coisa aí acontecendo, muita coisa. Muitos irmãos tendo sonho, né? Anota o nome do hino, Quão Glorioso Será o Amanhã. Você encontra no YouTube, tá? Quão Glorioso Será o Amanhã. Eu coloquei nos meus stories um em espanhol. Quão gloriosa será la mañana, quando venga Jesus la Salvador, las naciones unidas como hermanas, buenas-vindas darão a Salvador. Não haverá necessidade de luz e resplendor. É lindo demais esse hino. Esse aqui diz bem o que nós vamos receber. Agora, presta bastante atenção. Você precisa estar com a tua vida em ordem. Você precisa estar bem com Cristo. Você precisa parar de murmurar. Porque lá no céu não vai entrar murmuradores. Entendeu? No céu não vai entrar aquele que murmura. Presta atenção, meu irmão. Não vai entrar o maldizente. Não vai entrar o língua comprida. Lá vai entrar gente de caráter. Você está colocando o teu caráter na presença do Senhor para ser mais semelhante a Jesus? Você precisa ser mais semelhante a Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. É um Deus que cuida do teu povo. É um Deus que, quando o Senhor brada, a terra treme. Quando o Senhor mexe num coração, o coração tem que se dobrar diante de ti. E eu te peço nessa noite, dobra os nossos corações diante da tua presença. Nos faz ser mais semelhante a Jesus. Nos ajuda a estar diante da tua face. Nos ajuda, Senhor, a ter a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nos ajuda a nos regozijar na tua palavra. Nos ajuda a nos preparar para a volta do teu filho. Pai, eu te peço pela vida da Cíntia, da sua mãe, que está doente. Guarda em nome de Jesus. Te peço pela vida do Etienne, da Elivane, da Adriana Távora, da Tânia, do seu filho e marido, da Simone, da Patrícia Faria, a vida da Socorro, Pai, da Edna Mariá, da Kélia Brito, da Edma Souza, da Laurita, da Ana Dourado, da Ana Guiar e da sua mãe, que é teimosinha que nem eu, da Valéria, Pai, da Susan, guarda a vida da Susan, da Marisa,
do Paulo, da Patrícia, guarda os teus filhos debaixo da tua mão, da Célia Regina, Pai, em nome de Jesus. Te peço pela vida da Roberta, da Sandra Nunes, da Sandra Manfrinato, da Graciele e do Gabriel, da Irivanes, dos seus filhos, da Nayara Paiva, da sua família, da Aline Milani, guarda em nome de Jesus, da Mônica Barra, da sua família, da Renata Carneiro, da Clarinda, da Clarice, da Josi, Pai, guarda ela em nome de Jesus, doutor Ivane e a sua família, guarda eles debaixo da tua mão, da Poliana, dos seus olhos, Pai, da Tassiana Donato, dos seus filhos, da Tássia, da sua filha, Senhor, que ela clama tanto pela salvação, pela Cleidiane e a sua família, pela Irene Lara, pela Beth Borba, guarda as tuas filhas debaixo das tuas asas, Pai, da Crica, da Vanilda, da Charles, da Leninha, da Vânia Lúcia, da Maris, da Joelisa, da Carol, da Celeste, da Mônica, Senhor, sua família e seus funcionários, da Aline Franciele, da Rosimeire, da Jaque, da sua família, das crianças, Pai, da Viviane Peixoto, do João Vitor. Traz salvação para a vida desse rapaz, em nome de Jesus. Te peço pela Valmira, guarda ela, Pai, protege a vida dela em nome de Jesus Cristo. Te peço pela vida das suas filhas, do seu esposo, da Aline Cristo. Senhor, guarda em nome de Jesus da Fatinha, da Patrícia Venâncio, da Eriedna, do Daniel, das crianças, da Dani, da sua família, da Isabel, da Larissa, dos seus filhos, do seu esposo, da Marta Valéria, da sua filha, da Arlinda, da Maria Lucilene, da Joelma, da Andréia Brau, seu esposo, da Andréia Medeiros, da Andréia Coelho, Pai, elas precisam de ti, do Alberto, firma o Alberto nos teus, na rocha que é Cristo, pela Cleide, a sua família, pela vida da Fernanda, da sua família, Pai, do seu esposo, do pastor Luiz, do seu ministério, do Denildo, Pai, da Suzana e do seu filho, da Berenice, da Aline, da Osimira, Senhor, guarda as tuas filhas, do Juliano, da Meire e das crianças, Pai. Guarda eles, protege em nome de Jesus. Pela Luciana, pelas suas filhas que estão lá na Inglaterra. Guarda, Senhor, livra do mal. Protege elas naquele lugar, eu te peço em nome de Jesus. Pelo Alexandre, pela Simone, os seus filhos, pelo pastor Vitor, pastoração, pela Clara, pela sua família, pelo Paula, pelo Pedro. Que a tua mão de poder esteja sobre todo esse pessoal e sobre aqueles que não estão aqui, mas que também necessitam da tua bênção. Que a tua mão de poder esteja sobre cada um, livrando, Senhor, protegendo e dando, Senhor, a alegria da salvação, porque a alegria do Senhor é nossa força. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por tudo. Nos ajuda a estar firmes, para que sejamos achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do teu Filho. Te agradecemos, te louvamos, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Que Deus guarde a todos em nome de Jesus. Desculpa que eu demorei um pouco, né? Mas é isso aí, né? Você já sabe como que é o jeito da madeira aqui, né? Fala demais. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Fiquem na graça de Jesus. Meditem em tudo que foi falado aqui hoje. Não percam a sua alegria. Fecha a boca para falar, para murmurar. Presta atenção. Fecha a boca para murmurar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.